Beleza. Boa noite. Primeiro, a gente queria pedir desculpa aí pelo atraso, mas infelizmente a gente não teve controle, né? O Facebook saiu do ar aí internacional, inclusive nossos companheiros da Argentina já estavam nos alertando que também estava fora do ar lá, por isso a gente atrasou essa meia hora. Talvez alguns de vocês tenham recebido um link do YouTube, mas a transmissão vai ser por aqui mesmo pelo Facebook. Então, me apresentar, meu nome é Bárbara, eu sou dirigente nacional da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores e hoje eu vou estar ajudando a mediar essa nossa live muito importante que fala quebrar as patentes, vacinação geral já. Né? E para a gente aqui no Brasil, então, nesse momento difícil que a gente está vivendo, né, nosso país é o epicentro da crise do coronavírus no mundo, a gente tem superado o número de mortes todos os dias, já foram mais de 300 mil mortos no nosso país, todo dia, né? Nessa última semana a gente bateu o marco de 4 mil mortos por dia, então, de uma doença que tem vacina, né? Enquanto isso a gente só tem 2% da nossa população vacinada, é um dado bem baixo, se for comparar com outros países do mundo, especialmente os países que foram mais diretamente afetados. Né? Então, a gente queria agradecer a presença de todos e todas que estão participando dessa live conosco, porque o que a gente quer debater justamente é como a quebra das patentes influencia diretamente na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras que hoje precisam da vacina para viver, né, para retomar os seus trabalhos, enfim, para que a gente possa tentar superar esse momento gravíssimo que a gente está vivendo. Né? Então, para tá conosco nesse debate, eu estou com dois companheiros muito importantes, muito parceiros, muito companheiros, muito especiais aqui para a gente. Um deles é o Diego Vitello, que é dirigente nacional da CST, e ele é trabalhador metroviário de São Paulo, vai estar aqui debatendo conosco. E o outro é o Juan Carlos, é o Jordano, ele é deputado nacional pelo Esquerda Socialista, lá na Argentina, né, pela Frente de Esquerda dos Trabalhadores, a FIT Unidade. O Esquerda Socialista é um partido irmão nosso da CST, né, parte da UIT, da Unidade Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, do qual nós somos parte. Então, para a gente é muito importante ter o companheiro aqui, especialmente porque lá na Argentina o Jordano está criando um burburinho, né, com um projeto de lei que ele apresentou sobre o tema da quebra das patentes. Então, para a gente começar... tem uma pessoa muito importante aqui para a gente também, que é o nosso companheiro Caio, que vai fazer a tradução. O Caio também é dirigente da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e ele vai ajudar aqui fazendo a nossa tradução. Então, agradecer muito o pessoal que está assistindo, a paciência de quem esperou essa meia horinha aí do Facebook ter dado essa bugada, mas voltamos, estamos aqui, e vamos começar ouvindo o nosso companheiro Diego. Pode falar, Diego, é com você. Em primeiro lugar, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo, os companheiros aqui que compartilham comigo também, os companheiros da CST, a Bárbara e o Caio, o companheiro Jordano, que também nos orgulha muito de estar presente nessa atividade, que vem cumprindo um papel importante, tanto no parlamento como nas lutas dos trabalhadores argentinos. Começo, e não podia deixar de ser diferente, me solidarizando com os 340 mil mortes que a gente viveu no país nos últimos meses, e a gravidade da situação brasileira, ela impõe uma necessidade para a gente, né? A gente precisa debater tanto como a gente chegou nessa situação, como também como a gente pode sair dela, né? Como a gente pode dar passos adiante na superação dessa crise que o Brasil vive no momento. Vou apresentar também um pouco de uma visão de um trabalhador do transporte público, né? Que, assim como os demais trabalhadores do transporte e muitas categorias também no país, nós não paramos desde o início da pandemia e temos vivido
na pele da categoria as contaminações, as internações de colegas e também, infelizmente, os falecimentos em virtude da Covid-19. E, de fato, na nossa opinião, Bolsonaro, a classe dominante no Brasil, a burguesia e os governadores nos fizeram chegar a essa situação e estão levando o país para uma catástrofe cada vez pior. Nós ainda, infelizmente, estamos longe do fundo do poço de onde eles querem nos levar, e por isso a ação da classe trabalhadora é tão importante e crucial nesse momento, onde o Brasil, apesar de ter 2,4% da população mundial, concentra cerca de 30% das mortes diárias pela Covid-19. Isso demonstra, obviamente, o fracasso da estratégia do Bolsonaro, da estratégia dos governadores em conter a pandemia. Nós vivemos hoje uma realidade onde chegamos a 4.000 mortes diárias. Os cientistas apontam que nas próximas semanas podemos chegar a 5.000 mortes diárias no Brasil e, obviamente, nós temos que debater essa situação e o que está levando a isso. Primeiramente, o governo federal é um governo negacionista desde o início da pandemia. Bolsonaro é hoje o maior aliado do vírus do país, um verdadeiro genocida que, com certeza, é responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros. O seu discurso negacionista do vírus, o seu discurso contra a vacina durante todo um período, o seu discurso questionando inclusive o uso de máscaras, o seu discurso até hoje, a sua batalha contra qualquer medida de isolamento social, que nós sabemos que é parte da necessidade de contenção desse vírus, toda essa política do Bolsonaro, com certeza, transforma ele no principal aliado do vírus no país. E, além do Bolsonaro, nós temos aí os governadores que, sem exceção, governam atendendo, sobretudo, os interesses da classe dominante, os interesses dos lucros da burguesia brasileira e internacional. Se Bolsonaro é um negacionista, confesso, esses governos estaduais, o Dória em São Paulo, por exemplo, aqui que a gente vive, colaborou para a gente chegar a essa situação. E eles colaboraram centralmente resistindo ao básico, ao que a ciência vem falando há cerca de um ano, que sem, obviamente, um lockdown de verdade, que tivesse também, para manter as pessoas em casa, renda, auxílio, estabilidade no emprego, sem isso seria impossível manter o isolamento social. E, obviamente, que nenhum governador em nenhum estado do país trabalhou por essa medida. Inclusive, fizeram várias aberturas, com pouquíssimos fechamentos, não há praticamente nenhum auxílio emergencial. A pandemia da fome é outra pandemia que a gente vive também no Brasil, né? Cerca de 19 milhões de pessoas nos últimos meses do ano passaram para a linha da extrema pobreza no Brasil. São famílias e famílias desamparadas na crise econômica e, de fato, os governadores não agem e, obviamente, Bolsonaro e o Congresso Nacional também não. Então, a gente vê nos governadores, como, por exemplo, no caso do Dória, mas também outros, a diferença, né, entre um discurso que diz respeitar a ciência e uma prática que, na verdade, nega as medidas que a ciência propõe como necessárias para a contenção do vírus e da Covid-19.
E isso nós temos vivido no país. Um discurso é uma coisa, a prática, a realidade é outra, né? Eu, particularmente, que trabalho no metrô de São Paulo, a gente vê dia após dia, sobretudo nos horários de pico, o metrô lotado. E não importa a cor da fase que eles chamam, se é fase emergencial, até nesses feriados antecipados que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, nos horários de pico, o metrô continuou lotado, assim como os trens, os ônibus de todo o país também. A gente vê fotos nas redes sociais, os sindicatos publicam fotos. Em todo lado, infelizmente, o transporte público segue lotado e o transporte público é o segundo vetor de contaminação do vírus, né? Segundo dados aí da própria ciência, que onde mais tinha chance, né? Tem chance de se propagar o vírus e de uma pessoa pegar o vírus é no hospital e, em segundo lugar, infelizmente, é no transporte público. Por isso a gente vê também no Brasil um recorte de classe, de cor, na pandemia também, nas mortes, nas internações, porque obviamente que os trabalhadores e trabalhadoras que necessitam usar o transporte público acabam sendo os mais prejudicados. Combinado com isso, nós temos no Brasil uma vacinação extremamente lenta, né? Pouco mais de 2% da população tomou as 2 doses. Para piorar essa situação de lentidão da vacinação, o que aconteceu ontem no Congresso Nacional é algo que nós temos que repudiar, fazer campanha contra, que foi a autorização para que a iniciativa privada compre vacinas e, na prática, o que vai acontecer? Os empresários vão furar a fila da vacinação por terem dinheiro. Os ricos vão ser vacinados antes. Essa é a realidade. Isso foi aprovado ontem no Congresso Nacional. Enquanto era para votar um auxílio sério e não um auxílio de, em média, R$250, o que eles estão fazendo? Atendendo o lobby da iniciativa privada, os interesses dos grandes empresários, que querem furar a fila da vacinação. Ontem mesmo, Bolsonaro fez uma reunião com os empresários que, inclusive, o aplaudiram quando ele falou dessa medida, que também foi uma proposta, obviamente, apoiada pelo governo Bolsonaro e votada no Congresso Nacional. Combinado a isso, né, nós e a nossa internacional, e o Jordano também, com certeza, vai tocar bastante nesse assunto, temos defendido a quebra das patentes das vacinas, que significaria que a tecnologia para a produção de vacinas ela pudesse ser socializada e não somente atender os interesses dos lucros da indústria farmacêutica, como é hoje, enquanto as patentes não são quebradas. E nós não estamos falando de nenhuma medida de outro mundo. Por exemplo, em 2007, o Brasil quebrou as patentes dos remédios para o tratamento do vírus HIV, e isso fez com que o Brasil tivesse uma das melhores respostas do mundo a esse tratamento. E nós achamos que é fundamental, nesse momento, que o Brasil e a humanidade vivem, que as vacinas, elas atendam ao interesse social, ao interesse da ampla maioria da população, e não aos interesses de meia dúzia de grandes empresários, que são os donos aí da indústria farmacêutica. Eu, inclusive, estava ouvindo um podcast essa semana da Folha de São Paulo, onde o jornalista, inclusive, foi bastante categórico, e eu concordo com ele nessa afirmação, quando ele diz que, sem a quebra das patentes das vacinas, não tem como acelerar como é necessário a vacinação nos países de terceiro mundo, nos países aí semicoloniais, como é o caso do Brasil, da Argentina, por exemplo. E, obviamente, nós sabemos que o governo brasileiro já declarou que é contra a quebra da patente da vacina, porque o assassino, o genocida do Bolsonaro, obviamente que segue, né,
ainda que hoje um pouco mais por baixo dos panos, batalhando contra a aceleração da vacinação. Inclusive, tem alguns países que na Organização Mundial do Comércio já se posicionaram pela quebra das patentes da vacina, como é o caso da África do Sul e da própria Índia. Nós teríamos condições de produzir muito mais vacinas no Brasil e com toda a estrutura que nós temos aqui no Brasil para vacinação, uma estrutura que é uma das melhores do mundo, né, do SUS, né, diga-se de passagem, que a gente tanto tem defendido contra esses governos que querem destruir há muitos anos o nosso sistema único de saúde. Nós teríamos condições, obviamente, de vacinar a nossa população, o nosso povo, a classe trabalhadora brasileira, muito mais rápido, né? Inclusive, tem outro tema que nós temos que debater, e a própria ciência está falando isso, que existe a possibilidade, com o nível de contaminações e de proliferação do vírus que nós estamos no Brasil, que surjam novas variantes, que inclusive as vacinas não sejam eficazes, né? As vacinas que nós temos aí hoje não sejam eficazes contra variantes que vão surgir, né? A P1 que surgiu em Manaus, que hoje se alastrou pelo Brasil inteiro, ela ainda é coberta pelas vacinas que existem no Brasil. Mas o risco, né, de surgirem novas variantes coloca, na verdade, uma possibilidade da gente viver vários anos na pandemia e uma catástrofe muito superior à que a gente já está vivendo hoje, né? Então, obviamente, esse perigo concreto tem que ser respondido, né? E por isso a quebra das patentes da vacina e por isso a aceleração da vacinação é tão necessária. Combinada, obviamente, com as medidas de cunho econômico e social. Não há como só vacinar a população, nós temos que ter condições das pessoas ficarem em casa. Tem que ter auxílio. Com lutas, que eu sou também da Secretaria Executiva Nacional, tem defendido um auxílio de um salário mínimo para a população, para que possa, de fato, ficar em casa, né? Porque senão é isso. A burguesia e os governos criaram um país, impuseram leis nesse país, que nós temos hoje metade da população economicamente ativa na informalidade. Não tem como exigir de um trabalhador informal que fique em casa. Tem que ter também ajuda para os pequenos comerciantes, porque o Estado brasileiro, os governos aqui no Brasil estão há anos, décadas, só financiando, ajudando, dando todo o dinheiro que podem, tirando do povo para botar no bolso dos grandes empresários, donos das grandes empresas. Chegou a hora da gente inverter essa lógica. Porém, nós sabemos uma coisa, que desses governos nós não podemos esperar nada. E qual deve ser a nossa postura perante a essa situação? Nós achamos que a classe trabalhadora tem que entrar em cena. Quem pode impor esse programa é a classe trabalhadora entrando em cena. Nós não podemos esperar isso de nenhum governo, nós não podemos esperar isso do governo federal, nem dos governos estaduais. Para ter vacina para todos, estabilidade no emprego, auxílio, renda decente, é preciso que a classe trabalhadora entre em cena. Nós não temos dúvida disso e também nós queremos debater esse tema. Porque, obviamente, que hoje, por hoje, quem mais está morrendo somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. E os trabalhadores começaram a briga já, né? Nós, aqui na cidade de São Paulo, estamos com uma greve marcada dos transportes para o dia 20, né? Onde uma das pautas é o tema da vacina para os trabalhadores da linha de frente, para os trabalhadores do transporte público, que são parte aí das categorias essenciais. Então, os rodoviários já apontaram greve para o dia 20, os metroviários também, que é a categoria que eu faço parte, os companheiros da ferrovia também estão debatendo essa possibilidade. Nós tivemos aqui no dia 24 de março uma paralisação de 2 horas dos rodoviários, também exigindo a vacina. Tivemos várias paralisações e lutas em hospitais desde o início da pandemia. Destaco aqui o HU da USP, que fez uma greve de 2 dias exigindo vacina para os terceirizados também e conseguiu. Então,
Nós achamos que a classe trabalhadora tem que entrar em cena. Os garis de BH também fizeram greve pautando o tema da vacina e as condições também de trabalho aí na pandemia. Essa necessidade da classe trabalhadora entrar em cena, para nós da CST, se materializa, né, na defesa de uma jornada nacional de lutas. Um dia unificado de lutas, onde a classe trabalhadora apresente o seu programa de saída para a crise, que nenhum desses governos deu até agora, e não nos iludamos, não vai dar. A nossa classe precisa se unificar num calendário. E para isso nós temos um obstáculo. Infelizmente, nós temos esse obstáculo, que as maiores direções da classe trabalhadora, as maiores centrais sindicais, como, por exemplo, a CUT, a CTB, a Força Sindical, até o momento, têm se negado a organizar, de fato, uma jornada de mobilização contra o governo Bolsonaro. Todo o centro dessas centrais, dessas direções, infelizmente, até o momento, foi esperar 2022, esperar as eleições presidenciais de 2022, e nós estamos vendo a cada dia, a cada semana que passa, que nós não podemos esperar até 2022. Quantos vão ter que morrer? Nós vamos ter que chegar a 6, 7 mil mortes por dia para a gente ter um calendário unificado de mobilização. Então, um dos chamados que eu faço a todos os trabalhadores, jovens, que estão aqui assistindo a live conosco, é que nós temos que exigir das centrais sindicais um plano concreto de luta, de mobilização, exigir também de figuras de peso na oposição ao governo Bolsonaro, que nem, por exemplo, a figura do ex-presidente Lula, que pare só de se pautar pela preparação das eleições de 2022 e que também apoie um calendário unificado da classe trabalhadora. Que pare só de dar declarações aí tentando agradar e se mostrar amigo de um setor do empresariado e, de fato, ajude a classe trabalhadora a organizar sua luta agora, porque nós não podemos mais esperar, né? Então, na nossa opinião, né, para que todos possam ter condições de se proteger desse vírus, para que nós possamos, de fato, no país, ter só os serviços essenciais funcionando, todos os serviços não essenciais parados, para que a gente possa acelerar a vacinação, é necessário que a classe trabalhadora entre em cena, porque dinheiro para isso o país tem, na nossa opinião. Na nossa opinião, tem os dados aí. O Brasil ganhou 20 novos bilionários na crise. O Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome a mais e 20 bilionários a mais. Aí a gente vê como é que se fazem os bilhões, com as pessoas passando fome, com as famílias morrendo literalmente. Então, dinheiro o país tem que taxar as grandes fortunas, tem que parar com esse bolsa banqueiro, que, na verdade, o que eles chamam de dívida pública, para atender os interesses do mercado, é, na verdade, uma bolsa banqueiro, que são os mais ricos do país, é uma bolsa bilionário que o governo tem. É necessário inverter prioridades já, porque o nosso povo está morrendo, e se continuar nessa lógica, vai continuar morrendo, e nós não sabemos onde essa catástrofe vai parar. Essa é a realidade. Portanto, é preciso que os ricos paguem sim pela crise que nós estamos vivendo, para que, de fato, a maioria da população possa ter dignidade e que a gente possa, sim, ver uma luz no fim do túnel para essa crise que o país está vivendo, que, com certeza, para todo mundo que está acompanhando aqui, é a principal crise de todas as gerações que estão vivas hoje aqui no país. Então, um pouco é isso, né, que eu queria abrir aí, agradecer novamente o espaço e a todos que estão nos assistindo aí até o momento. Valeu, Diego. Muito obrigada. Muito importante a fala do nosso companheiro Diego. E agora a gente vai passar para o companheiro Giordano, para ele fazer a contribuição com o apoio aí do Caio, que vai estar na tradução. Vamos lá, Giordano, Caio, é com vocês. Muito obrigado. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad de Argentina. Meu nome é Juan Carlos Giordano, deputado nacional de Esquerda Socialista na Frente de Esquerda Unidade da Argentina.
Es un gusto enorme compartir esta charla, debate, un saludo especial al otro compañero expositor, el compañero Diego, también al compañero Babá, a toda la militancia de las compañeras, compañeros de la CCT en el PSOL, y vaya toda nuestra solidaridad para esa dura pelea que están dando contra el gobierno de Bolsonaro. É um grande prazer participar desse debate. Uma saudação ao companheiro Diego, ao companheiro Babá e a toda a militância da CST. E toda a nossa solidariedade à dura luta que estão dando contra o governo Bolsonaro. La compañera Bárbara, perdón. Estamos en esta pelea mundial por la vacuna, donde asistimos a nuevas olas y cepas, y la vacuna no aparece, o aparece solo en cuentagotas. Por eso se dice que a este paso, con la vacunación mundial, recién se lograría la famosa inmunidad de rebaño en 3 o 4 años. Una verdadera barbaridad. Nós estamos nessa luta mundial pela vacina, enquanto a gente assiste novas ondas, novas cepas, e a vacuna não aparece, a vacina não aparece, ou aparece a conta-gotas. Nesse passo atual da vacinação mundial, somente se chegaria na tal imunidade de rebanho em 3 ou 4 anos, que é uma verdadeira barbaridade. Estamos en presencia de un capitalismo imperialista que generó la pandemia, con casi 3 millones de fallecidos hoy en el mundo, y a pesar de que se descubrieron varias vacunas en tiempo récord, ese mismo capitalismo impide hoy una producción y distribución masiva para inmunizar a la población mundial. Bom, a gente vive num capitalismo imperialista que gerou a pandemia, já tem mais de 3 milhões, quase 3 milhões de falecidos no mundo todo, e apesar de que as vacinas foram descobertas em tempo recorde, esse mesmo capitalismo impede que a produção e a distribuição da vacina seja massiva para imunizar toda a população. ¿Por qué ocurre esto? La traba son las patentes y que las 8 o 10 multinacionales farmacéuticas ya tienen la venta asegurada, ahora y por décadas, y no tienen mayor interés en elevar la producción. Por eso es que solo se puede lograr una producción masiva liberando las patentes gratuitamente, para que todo el aparato productivo se ponga a producir en la emergencia, porque hay miles y miles de laboratorios en el mundo, privados y estatales, que podrían producir miles de millones de vacunas. Bom, e por que isso acontece, né? A principal trava são as patentes, e também porque 8 ou 10 multinacionais farmacêuticas têm a venda das vacinas assegurada por décadas, e não tem o maior interesse em elevar sua produção agora. Por isso só é possível uma produção massiva se liberar as patentes de forma gratuita, para que todo o aparato produtivo que existe, dos laboratórios que existem no mundo, públicos e privados, sejam utilizados para produzir bilhões de vacinas. El propio director general de la Organización Mundial de la Salud, no de comercio, de la salud, lo reconoce cuando dijo textual: si se renuncia a los derechos de propiedad intelectual de las patentes, muchos países que cuentan con capacidad para fabricar la vacuna lo podrían hacer. O próprio diretor da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, não a Organização Mundial do Comércio, reconhece isso e disse textualmente que se abrir mão dos direitos de propriedade intelectual das patentes, muitos países poderiam fabricar as suas vacinas. Denunciamos que estas multinacionales han logrado la vacuna con el financiamiento estatal de alrededor de 12.000 millones de dólares, usando el conocimiento público global de universidades
y laboratorios estatales, y ahora que se logró la vacuna, la patentan privatizando sus ganancias. Nós denunciamos que essas multinacionais conseguiram a vacina com financiamento público, com financiamento estatal, que passou de 12 milhões de dólares, e também utilizando o conhecimento público das universidades. E agora que a vacina está pronta, eles patenteiam para privatizar o lucro. Los distintos gobiernos capitalistas, imperialistas, tanto Biden, antes Trump, Merkel, Macron en Francia, etcétera, protegen las ganancias de ese puñado de farmacéuticas y laboratorios a través de la patente. Y también lo hace la dictadura capitalista china y Putin en Rusia. Os distintos governos capitalistas, né, tanto Biden como Trump fez antes, Merkel, Macron e outros, protegem o lucro dessa meia dúzia de farmacêuticas que controlam as patentes. Né? E, além desses governos também, a ditadura capitalista na China e o Putin na Rússia também fazem isso, garantem o lucro das farmacêuticas. Son farmacéuticas que facturan por año, anualmente, 800.000 millones de dólares. Estamos hablando de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, BioNTech, AstraZeneca y tantas otras. Essas farmacêuticas são farmacêuticas que faturam por ano cerca de 800 bilhões de dólares em todo o mundo. São a Pfizer, a Moderna, Johnson, AstraZeneca y otros. Tal es la rapiña de los principales países imperialistas que el 10% de los mismos han acaparado el 75% del total de las vacunas producidas, varias veces más a la cantidad de sus poblaciones, mientras 130 países pobres no han vacunado todavía a ninguna persona. É tão brutal esse roubo dos principais países imperialistas que 10% dos países do mundo acumulam 75% do total das vacinas produzidas. Né? Acumulam quantidades muito maiores do que suas populações. Né? Enquanto isso, 130 países pobres ainda não vacinaram ninguém. Estados Unidos, por ejemplo, compró 1.300 millones de dosis para una población de 300 millones de habitantes, o sea, 4 veces más. Lo mismo hizo la Unión Europea, Canadá, Japón. Os Estados Unidos, por exemplo, comprou 1,3 bilhões de doses para uma população de 300 milhões, ou seja, 4 vezes mais. A mesma coisa que foi feita pela União Europeia, pelo Canadá e pelo Japão. Por eso es tan importante seguir desarrollando la campaña mundial que desde la WITSI lanzamos hace meses por la abolición o suspensión de las patentes y por vacunas para todas y para todos, sumándonos a otros sectores como Médicos Sin Fronteras, Amnesty Internacional, campaña que se está haciendo con pronunciamiento de personalidades, especialistas, científicos, sindicatos, la izquierda, con el objetivo de fomentar protestas y movilizaciones unitarias para tal fim. Bom, por isso que é importante seguir com essa campanha mundial que nós da UIT estamos defendendo há alguns meses, de suspensão ou abolição das patentes, para garantir vacina para todas e todas. E a gente se soma a setores como Médicos Sem Fronteiras, como a Anistia Internacional, né? E seguimos fazendo essa campanha com pronunciamento, com especialistas, cientistas, sindicatos, e com o objetivo de promover mobilizações, promover protestos unitários para esse objetivo, pela suspensão das patentes. Pero ¿qué está aconteciendo? Que la Organización Mundial de Comercio impide liberar la patente, porque Estados Unidos y la Unión Europea se oponen. Eso es lo que hay que torcer. Por eso es importante que 99 países encabezados por India y Sudáfrica reclamen que se liberen las patentes hasta que dure la pandemia, para poder hacer una producción masiva de vacunas o pronunciamiento de dirigentes políticos como Lula.
O problema é que a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, impede a suspensão das patentes porque os Estados Unidos e a União Europeia são contra. Isso é necessário denunciar, porque e por isso é importante que 99 países, encabeçados aí pela Índia, pela África do Sul, reivindicam que se liberem as patentes enquanto a pandemia durar, para poder ter uma produção massiva, né, da vacina. Também é importante, nesse sentido, o pronunciamento de dirigentes políticos como Lula. Pero esos 99 países, los gobiernos, lamentablemente, no llaman a movilizar por ello, no mueven un dedo, es todo declamativo porque están subordinados al imperialismo y a la farmacéutica. Mas esses 99 países, infelizmente, não chamam a mobilizar por isso. Não movem um dedo. É tudo da boca para fora. Porque, de verdade, eles estão subordinados ao imperialismo y às farmacéuticas. Decimos que no es ninguna utopía luchar por lo que estamos planteando. En la historia hubo movilizaciones y repudios a las patentes que lograron su fruto. En 1922, un laboratorio intentó patentar la insulina y no pudo. Y los inventores del procedimiento para la penicilina y la poliomielitis declinaron patentarla por razones humanitarias. Bom, não é nenhuma utopia lutar por isso que nós estamos reivindicando, né? Já houveram mobilizações na história que trouxeram frutos nesse sentido, né? Aí dá dois exemplos. Um laboratório, em 1922, tentou patentear a insulina e não conseguiu. E o outro é que os inventores da penicilina e de procedimentos de combate à poliomielite abriram mão de patentear esses procedimentos por questões humanitárias. En 1997, el gobierno de Sudáfrica suspendió la patente de los antirretrovirales para hacer frente al SIDA. Brasil, en 2001, desconoció la patente del medicamento Nelvinavir Roche contra el HIV. Y en ese mismo año, 2001, durante la crisis del Antrax, Estados Unidos y Canadá suspendieron la patente de la ciprofloxacina que poseía Bayer, produciéndolo masivamente como genérico. Em 1997, o governo da África do Sul suspendeu as patentes para os medicamentos de combate à AIDS. E o Brasil, em 2001, também desconheceu a patente de uma farmacêutica, da farmacêutica Roche, contra o HIV. E nesse mesmo ano, em 2001, enquanto acontecia a crise do Antrax, os Estados Unidos e o Canadá suspenderam a patente de um medicamento que era a posse da Bayer, para produzir esse medicamento massivamente, o medicamento genérico. A tal punto fue la presión mundial que la Organización Mundial de Comercio emitió una declaración en 2001 que le da a los países el derecho a activar licencias para producir los medicamentos cuando hay emergencia. Mucho más ahora se debería hacer en el medio de la tremenda pandemia. Por lo tanto, luchar contra las patentes es la tarea de la hora, porque las vacunas son un patrimonio de la humanidad. Houve uma pressão tão forte aí em 2001 que a própria Organização Mundial do Comércio emitiu uma declaração que deu aos países o direito de ativar licenças para produzir medicamentos genéricos quando houvessem emergências. Mais do que nunca, em meio a essa pandemia tremenda que a gente vive hoje, isso deveria valer, né? Então, por isso, lutar contra as patentes é uma tarefa para agora, porque as vacinas têm que ser um patrimônio da humanidade, são um patrimônio da humanidade. Paso a contar brevemente lo que acontece en Argentina. Se dieron dos hechos escandalosos bajo el gobierno peronista del Frente de Todos, del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Bom, vou contar agora o que acontece na Argentina, né? Aconteceram dois fatos escandalosos sob o governo peronista da Frente de Todos, do presidente Alberto Fernandes,
e da vice-presidente Cristina Kirchner. Uno, primero, el denominado vacunatorio VIP, donde se vacunaron de manera clandestina decenas de políticos, periodistas, empresarios, burócratas sindicales, amigos del gobierno, pasando por encima de los profesionales de la salud o los adultos mayores. El mismo gobierno que posa de progresivo y que apoia el PT y Lula do Brasil. Desses escândalos foi o denominado vacunatório VIP, vacinação VIP, em que vacinaram de forma clandestina políticos, jornalistas, empresários, setores da burocracia sindical e amigos do governo. E vacinaram esses setores na frente dos profissionais da saúde e dos idosos, por exemplo. Esse governo que promoveu isso é o mesmo governo que posa de progressista y que apoya, por ejemplo, el PT y el Lula en Brasil. El otro escándalo del gobierno argentino es que en Argentina se producen 24 millones de dosis por mes de la vacuna AstraZeneca y ninguna se usó en el país ni en Latinoamérica, como fue el acuerdo que se hizo entre un laboratorio argentino y un laboratorio del magnate mexicano Carlos Slim. En México tenían que ponerle los envases y no se lo pusieron, cuando en Argentina se podrían envasar esas dosis por laboratorios públicos que lo hacen todos los días. O outro escândalo que aconteceu, que envolve o governo argentino, é que na Argentina se produzem 24 milhões de doses por mês da vacina da AstraZeneca. E nenhuma dessas doses foi utilizada no país, na Argentina, nem em nenhum lugar da América Latina, né? Isso foi um acordo de um laboratório privado argentino com um laboratório de um magnata mexicano. No México, eles deveriam envasar, né, armazenar essa vacina, mas não fizeram, quando poderia ter feito isso na Argentina, por laboratórios públicos que já fazem isso todos os dias. En Argentina decimos y estamos haciendo una gran campaña para que se frenen las exportaciones de esa vacuna, se usen en el país y el gobierno nacional emprenda una producción nacional de millones de vacunas con otros países que se quieran sumar para distribuir también en Latinoamérica. Bom, nós estamos fazendo uma grande campanha na Argentina, dizendo que é necessário frear essas exportações dessas vacinas para que sejam utilizadas no país. E que o governo tem que fazer uma grande produção nacional de milhões de doses de vacina, inclusive junto com outros países que queiram se somar para distribuir também na América Latina. Hicimos un acto como Frente de Izquierda en frente del laboratorio ubicado en la ciudad de Garín, la provincia de Buenos Aires, y hemos presentado un proyecto de ley en un Congreso Nacional para que se incauten esas vacunas y se declare de utilidad pública el laboratorio de propiedad del empresario millonario que es amigo del gobierno. Nós fizemos um ato da Frente de Esquerda em frente ao laboratório, né, que fica em Garín, na província de Buenos Aires, e apresentamos um projeto de lei no Congresso Nacional para confiscar essas vacinas e para declarar esse laboratório de utilidade pública, né? que esse laboratório que é de propriedade de um empresário amigo do governo. Esto que proponemos en Argentina ya lo hizo Italia, cuando recientemente el gobierno italiano incautó un cargamento de 250.000 dosis que AstraZeneca enviaba a Australia y se las colocó a su población. Isso que a gente está propondo na Argentina já foi feito na Itália. Recentemente, o governo italiano confiscou um carregamento de 250.000 doses que a AstraZeneca ia mandar para a Austrália e o governo confiscou e colocou à disposição da sua população. Para finalizar, digo que desde Izquierda Socialista o la CST, la UITSI, los socialistas revolucionarios, estamos por la abolición definitiva de todas las patentes,
por un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada bajo control y gestión de sus trabajadores e sus trabajadoras e por um sistema socialista. Bom, para finalizar, eu digo que nós, do Esquerda Socialista, da CST, da UIT, como socialistas revolucionários, nós lutamos pela abolição definitiva de todas as patentes e por um sistema nacional único de saúde, né, estatizar os laboratórios, estatizar a indústria farmacêutica, e tudo isso sob controle dos trabalhadores e das trabalhadoras, e por um sistema socialista. Mientras tanto, nos sumamos a la pelea mundial y en cada país para que haya vacunas para todas, para todos, y se liberen las patentes. Y somos parte muy entusiasta y apoyamos las protestas y movilizaciones que van en ese sentido contra todos los gobiernos capitalistas, con el ejemplo del pueblo de Paraguay y de tantos otros. Así que muchísimas gracias por la paciencia y seguimos el debate. Mas também, ao mesmo tempo, nos somamos a essa batalha mundial para que existam vacinas para todas e todas e para derrubar as patentes. E somos entusiastas, somos parte entusiasta e apoiamos os protestos, as mobilizações que vão no sentido de questionar os governos capitalistas, como, por exemplo, o que fez o povo do Paraguai. Isso, muito obrigado pela paciência e seguimos o debate. Obrigado, Giordano. Acho que foi bastante importante a gente ouvir essa explanação, não só de todo esse debate que está por trás dessa situação, mas também de quais são as nossas tarefas, né, e do nosso programa. E obrigada, Caio, pela tradução. Pessoal, antes da gente passar para as perguntas, eu queria só fazer a divulgação do nosso jornal. Esse é o Combate Socialista, é o nosso jornal quinzenal, jornal da Corrente Socialista, das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, da CST. Dizer que, apesar do problema aí do Facebook, a gente está com uma média de audiência de entre 80 e 90 pessoas, então agradecer a galera que está assistindo aí a gente. Muito obrigada. E vou colocar aqui duas perguntas que a gente da organização do debate está fazendo, tá? Vou direcionar as perguntas, vou falar despacito, mas é bom o Caio traduzir também para o Giordano as duas perguntas que a gente pensou. A primeira pergunta seria, não dizer que no chat tem muita gente comentando, né, falando da importância da quebra das patentes, muito sensível à situação dos rodoviários do Pará, que o companheiro Márcio colocou, a companheira Bianca também colocou a situação do DF, que está muito complicada, né? Então, assim, o pessoal também está usando o nosso chat para dividir um pouco a angústia, né, da situação do nosso povo e da nossa classe. Então, chegou mais uma pergunta aqui da Mariana. Então, eu vou fazer as três perguntas, tá? Sendo duas vão ser direcionadas mais para o Giordano, mas claro que se o Diego quiser comentar, tá ótimo. E uma seria mais direcionada para o Diego, tá bom? Eu vou começar para a pergunta que está sendo direcionada para o Giordano, que está aqui no chat da Mariana. Giordano, alguns setores da direita e da centro-esquerda dizem que não adiantaria quebrar patentes se os países pobres não têm tecnologia para produzir vacina. Você poderia comentar sobre isso? Caio, você traduz? Quer que eu fale devagar de novo, Caio? Sim. Ou você pegou? Repete, por favor. Alguns setores da direita e da centro-esquerda dizem que não adiantaria quebrar patentes se os países pobres não têm tecnologia para produzir vacina. Você pode comentar sobre isso? Alguns setores da direita e da centro-esquerda dizem que não teria por que suspender as patentes porque os países pobres não teriam tecnologia para produzir as vacinas. Essa é a pergunta, pede para comentar sobre isso. Pessoal, chegaram mais várias aqui. Eu vou tentar... Eita! Muita gente, muitas perguntas.
Agora eu vou fazer então uma que seria mais direcionada para o Diego, que é uma pergunta que diz: é contraditório pedir lockdown e fazer protesto na rua? E aí a pergunta da Laís vai nesse sentido. Se você quiser traduzir também, Caio, essa aí. A pergunta é se é contraditório plantear lockdown e ao mesmo tempo ir à calle para lutar. A pergunta da Laís aqui no chat foi nesse sentido também, então eu não vou repetir. Tem uma pergunta do Everton. Tem um projeto de lei no Brasil que se confunde com alguns países que pedem a suspensão temporária das patentes. O que você acha dessa proposta? Foi, Caio? Sim. Há um projeto de lei no Brasil que é parecido, que se confunde com o planteio de alguns países, que é por a suspensão temporária das patentes. Que acha que comenta sobre isso? Tem uma pergunta que eu acho que é para os dois, tá? Do Nelson. O que vocês acham das empresas privadas comprarem vacinas, como as empresas estão querendo no Brasil? Elas alegam que o poder público está demorando muito para comprar, mas eu não tenho certeza que elas vão comprar visando ao lucro. E aí, mesmo que vai faltar vacinas no SUS. É o companheiro Nelson Veras que fez essa pergunta. Traduz aí, Caio. Quer que eu fale de novo? Fala uma parte. O que vocês acham? Tá. A pergunta é: o que vocês acham? Peraí, que desceu aqui. O que vocês acham das empresas privadas comprarem vacinas como estão querendo fazer no Brasil? Que pensa sobre as empresas privadas comprarem vacinas como estão querendo fazer em Brasil? E o companheiro Nelson está afirmando que ele tem certeza que as empresas vão visar o lucro. E para concluir, eu vou fazer uma última pergunta. E aí, pessoal, a dinâmica do nosso debate é a seguinte: a gente vai, depois dessa rodada de perguntas, a gente vai ouvir o companheiro Jordano, tá? Responder as perguntas. Depois a gente vai ouvir o companheiro Diego. Então, a última pergunta seria a seguinte: como funcionava o sistema de saúde na época em que haviam países socialistas no mundo? Como funcionava o sistema de saúde nesses países? A última pergunta é como funcionava o sistema de saúde quando existiam países socialistas no mundo, como era o sistema de saúde nesses países. E aí, pessoal, quem quiser comentar, dizer de onde, como é uma galera boa que está assistindo a gente, depois para a gente poder trocar, dizer de onde milita, como é que veio conhecer a gente, para a gente poder manter contato, é só comentar aí no chat, tá bom? Agora a gente vai ouvir o Jordano. Gringo, tudo certo? Conseguiu compreender bem aqui as perguntas? Comprendí todo. Entonces, no sé si primero quiere Diego contestar algo él. Diego pegou também? Peguei sim. Então, acho que o Jordano pode começar. Manda. Comienzo entonces. Sí, puede empezar. Entonces, si países pobres podrían hacer o la vacuna porque no tienen tecnología. Então, primeiro, para responder perguntas sobre os países pobres, se poderiam produzir a vacina ou não, se tem tecnologia ou não. No hay tecnología en los países pobres en muchos casos porque el conocimiento mundial y el negocio capitalista de la vacuna está solamente en 8 o 10 multinacionales como lo estamos viendo en el mundo.
Bom, não há conhecimento e tecnologia nos países pobres, em muitos casos, porque o conhecimento e a produção das vacinas somente está localizado em 8 ou 10 farmacêuticas, essas grandes farmacêuticas multinacionais. La prueba está que cuando se transfiere la tecnología a los países denominados pobres, pueden hacer la vacuna. Tanto que, quando se transfere a tecnologia aos países chamados de países pobres, é possível fazer a vacina. Está catalogado que si se liberan las patentes, todos los laboratorios del mundo podrían fabricar 60 millones de dosis por día y no 12 como ahora. Está colocado, está catalogado que se liberam as patentes das vacinas, é possível, com a produção mundial, chegar a 60 bilhões de doses por dia, e não 12, como é hoje. Lo mismo pasa con la distribución de la vacuna. En Estados Unidos se han vacunado ya 7 cada 100 y en América Latina solo 1 cada 100. O mesmo acontece com a distribuição da vacina, né? Nos Estados Unidos já se vacinou 7 a cada 100, y na América Latina somente 1 a cada 100. En Argentina es el gran debate que tenemos con el gobierno de Alberto Fernández. Na Argentina, esse é o grande debate que nós temos com o governo Alberto Fernandes. Un laboratorio en Argentina financiado por el Estado Nacional produce 24 millones de dosis por mes. Um laboratório na Argentina, financiado pelo governo, pelo Estado, produz 24 milhões de doses por mês. Otro laboratorio de Argentina, país semicolonial, pobre, dice que en un año va a empezar a producir, con la transferencia de tecnología, la vacuna rusa. Um outro laboratório da Argentina, um país semicolonial e pobre, disse que vai começar a produzir, com a transferência de tecnologia, a vacina russa. Pasa que los países del tercer mundo, los gobiernos no desarrollan ni usan los laboratorios públicos para darle margen y ganancias a las multinacionales que actúan en cada país. O que acontece é que os governos dos países do terceiro mundo não desenvolvem e investem nos laboratórios públicos para dar margem de lucro para os laboratórios privados. Por lo tanto, como la vacuna debe ser un bien de la humanidad, las vacunas se inventaron con el financiamiento estatal. Si hubiera una libertad de las patentes, el primer mundo, los países pobres, produciendo la vacuna sin intereses capitalistas, se puede inmunizar a la población mundial en 4 o 5 meses. Portanto, essa vacina que tem que ser um bem da humanidade, que foram desenvolvidas com um financiamento estatal, é possível, se você produzir em todo mundo, sem os interesses capitalistas, sem o interesse do lucro, vacinar toda a população mundial em 5 ou 6 meses. Segunda pregunta. Segunda pergunta. Hay un proyecto de ley en Brasil sobre la supresión temporaria de las patentes o que se liberen las patentes hasta que dure la pandemia, si comprendí bien. Tem um projeto de lei no Brasil sobre a suspensão temporária das patentes, ou que se libere as patentes enquanto durar a pandemia. No sé quién lo presentó, pero nosotros, como socialistas, apoyamos a todos los países que dicen lo mismo, que se libere, aunque sea las patentes,
hasta que dure la pandemia, no la abolición global, pero le decimos a ellos que tienen que formar parte de un movimiento, hacer acciones, denuncias, protestas para quebrar la decisión de la Organização Mundial de Comércio que lo impide. Bom, não sei quem apresentou esse projeto, mas nós, socialistas revolucionários, apoiamos qualquer projeto de qualquer país que reivindique quebrar as patentes enquanto durar a pandemia. Mas é necessário dizer a eles que tem que ser parte de um movimento, de uma luta, e colocar a mobilização para derrotar a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que proíbe isso. Tercera pregunta. Terceira pergunta. Las empresas privadas que quieren hacerse cargo o pedir la libertad de comprar la vacuna. As empresas privadas que querem se colocar na responsabilidade ou pedir a autorização para comprar a vacina. En Argentina hay sectores políticos ligados al gobierno de Macri que dicen lo mismo. Na Argentina tem setores políticos ligados ao macrismo e ao governo Macri que dizem o mesmo. Es más, hubo gente que viajó a Estados Unidos para ponerse la vacuna allí. E mais, teve gente que viajou para os Estados Unidos para tomar a vacina lá. A esta política se oponen todos los médicos y científicos sanitaristas. Todos os médicos e cientistas sanitaristas se opõem a essa política. Es parte de una política nefasta en nombre de la libertad para seguir privatizando la vacuna cuando tiene que ser un bien público de dominio mundial y nacional. É parte de uma política nefasta em nome de uma suposta liberdade para seguir colocando a vacina como um bem privado e não como um bem público da humanidade. Además, porque el tema de la vacuna, que debe ser vacunas para todas y todos, la prioridad son los profesionales de la salud, los adultos mayores, tengan plata o no tengan dinero, los trabajadores esenciales y no los ricos que pueden acceder a la vacuna. Até porque a vacina, nós lutamos por vacina para todas e todos, mas a prioridade nesse momento tem que ser os trabalhadores da saúde, os idosos, né, os trabalhadores essenciais, tenham dinheiro ou não. Não podem ser os ricos a prioridade da vacinação. No es la política del sálvese quien pueda, es sálvese al pueblo trabajador y los que ya hicieron grandes esfuerzos para que la vacuna exista a nivel mundial y en cada país. Não é a política de salve-se quem puder. Tem que ter uma política de salvar os trabalhadores que tiveram na linha de frente durante toda a pandemia, inclusive lutando foram essenciais para garantir a vacina. Cuarta y última pregunta. Quarta e última pergunta. Esta es la más difícil. Essa é a mais difícil. Pero la más importante. Mas a mais importante. La pregunta es, lo que dicen ustedes, los socialistas de la UITSI, ¿se aplicó, existió alguna vez? A pergunta é, o que dizem vocês, os socialistas da UIT, já foi aplicado alguma vez? Claro que sí. Claro que sim. Pero hay que tomar medidas de fondo para lograr lo que ya lograron países con revoluciones socialistas. Mas é necessário conquistar medidas de fundo para conquistar o que já foi conquistado por países socialistas. El capitalismo es pandemia, hambre, pobreza, destrucción ambiental. O capitalismo é pandemia, pobreza, fome e destruição ambiental. Le oponemos otro sistema, un sistema socialista para planificar la economía, la salud y la educación para salvar
a millones de trabajadoras y trabajadores. Nós propomos outro sistema, um sistema socialista para estatizar a economia, a saúde e a educação e salvar milhares e milhões de trabalhadoras e trabalhadores. Las medidas de expropiar a la burguesía, a los laboratorios privados, a las multinacionales y la planificación socialista ya se aplicó en buena parte del mundo en el siglo XX. A política de expropriar a burguesia, os laboratórios privados e planificar a economia já foi aplicada em muitos países no século XX. Primero, Revolución Rusa de 1917 logró un sistema centralizado, estatal y socialista con éxitos enormes. Primeiro, a Revolução Russa de 1917, que conquistou um sistema estatal centralizado e socialista com êxitos enormes. Se combatió la tuberculosis, la fiebre tifoidea, el tifus. Era un sistema estatal y gratuito. A União Soviética combateu a tuberculose, a febre tifoide, o tifo, com um sistema estatal de saúde estatal e gratuito. A tal punto que en 1919 el laboratorio Gamaleya, que produce ahora la Sputnik 5, fue estatizado por el gobierno bolchevique de entonces. Y desde ahí le quedó esa enorme tradición en la ciencia y de poder hacer una vacuna. Até que em 1919, o laboratório Gamaleya, que agora produz a vacina Sputnik 5, foi estatizado pelo governo bolchevique e levou à enorme tradição científica que tem até hoje. China, en 1949, estatizó la salud pública y la educación, combatió la lepra, la malaria, un avance extraordinario. A China, em 1949, estatizou a saúde e a educação e combateu a lepra, combateu a malária, com um avanço extraordinário. La restauración capitalista en China ha generado retrocesos. Ya el sistema de salud universal fue desmontado. A restauração capitalista na China já gerou retrocessos, né? O sistema universal de saúde, por exemplo, já foi desmontado. Último ejemplo, Cuba. Último exemplo, Cuba. Hubo gratuidad de los servicios médicos, rebaja de las medicinas, nacionalización de los laboratorios privados. Houve nacionalização dos serviços médicos, rebaixo do preço dos remédios, e nacionalização, por último, que disse? La nacionalización de los laboratorios farmacéuticos. Nacionalização dos laboratórios farmacêuticos. En 1960 se vacunaron el 99% de los niños menores de 2 años. Em 1960, 99% das crianças menores de 2 anos foram vacinadas. Por eso muchas de esas conquistas quedan hoy, a pesar de que en Cuba, lamentablemente, se restauró el capitalismo. E essas conquistas seguem hoje, até hoje, apesar de que, lamentavelmente, em Cuba se restaurou o capitalismo. Por lo tanto, el sistema socialista es la alternativa al capitalismo. Portanto, o sistema socialista é a alternativa ao capitalismo. Solo que ese socialismo tiene que ser con democracia obrera y popular, no con dictadura. Só que esse socialismo tem que ser com democracia operária e popular, e não com ditadura. Y no quedarse en las fronteras nacionales en un solo país, sino pelear por el socialismo mundial. E não ficar dentro das fronteiras nacionais de um só país, mas sim lutar pelo socialismo mundial. Pero mientras peleamos por esa salida de fondo,
Mas enquanto a gente luta por essa saída de fundo, siempre va a encontrar a los socialistas revolucionarios en la primera fila por las peleas más sentidas. Vocês vão sempre encontrar os socialistas revolucionários na primeira linha das lutas mais imediatas. En este caso, por la mayor unidad para liberar las patentes, para que haya vacunas para todos, para fomentar un movimiento de lucha para ello. E nesse caso, a luta por quebrar as patentes, por vacina para todos e por construir um movimento para isso. Esa lucha que tiene que ser como parte de una pelea por planes económicos, obreros y populares para combatir la pandemia del coronavirus y la pandemia del hambre capitalista. Essa luta que tem que ser como parte da luta por um plano operário popular, econômico, alternativo, para combater a pandemia do coronavírus e a pandemia da fome capitalista. Por eso Izquierda Socialista fomenta una alternativa política junto al Frente de Izquierda, la CST pelea dentro del PSOL con esa política, esa es la que nos guía para seguir adelante. Por isso que a Esquerda Socialista fomenta a construção de uma alternativa de esquerda com a Frente de Esquerda, a CST dá essa batalha dentro do PSOL, é isso que nos leva à frente, a construção de uma alternativa de esquerda. Por mi parte, ahí, perdón la extensión. Bom, por mim é isso, desculpa por ter me estendido. Desculpa nada, foi ótimo, Giordano. Muito obrigada. Ainda já falou um pouco sobre a CST aqui no Brasil, né? De fato, nós compomos a mesma internacional, a Unidade Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Quarta Internacional, a UIT, né? Então, de fato, o nosso propósito é o mesmo, né? Seja aqui no Brasil, na Argentina ou em qualquer outro país do mundo. Agora a gente vai passar para o Diego e eu vou deixar com o Diego qualquer coisa, depois no fechamento o Giordano retoma uma pergunta que eu não consegui ler no chat na primeira rodada, tá? Então eu vou pedir para o Caio traduzir essa pergunta também, tá? E aí, Diego, você fica à vontade e qualquer coisa no fechamento o Giordano coloca essa questão também, tá? Que é uma pergunta que chegou aqui do Marcelo. Ele disse o seguinte: qual o efeito de uma lei para quebrar a patente em esfera nacional, tendo em vista que se trata de um debate internacional? A pergunta que chegou agora, Giordano, é qual é o efeito de uma lei para a quebra das patentes nacional, se isto é um debate internacional? E é para depois se responderem no cierre. E agora vai Diego. Então, agora a gente vai ouvir o Diego comentando as perguntas, tá? E aí, depois do Diego, a gente vai para o nosso encerramento. Agradecer a galera que continua aqui, a nossa audiência continua bem participativa, muita gente comentando no chat. O pessoal está elogiando e também está elogiando o nosso tradutor, viu, Caio? Você está recebendo muitos elogios aqui no chat. Vamos lá, Diego, é com você. Então, companheiros, esse tema, né, que ontem foi votado na Câmara dos Deputados aqui no Brasil, de que as empresas privadas, né, possam adquirir vacinas, é perigosíssimo isso, né? Primeiro que, obviamente, tenta colocar os empresários na primeira fila da vacinação, né? Possibilitando, né, que eles, na prática, furem a fila, né? Porque quem deveria estar comprando vacinas, quem deveria estar disponibilizando vacinas para a população, é o governo brasileiro. De fato, o que vai acontecer? Inclusive, setores aí do empresariado, alguns já tomaram vacina nos Estados Unidos, como já se botou em fotos também, assim como aconteceu, o Giordano falou, na Argentina,
e agora eles buscam legalizar aqui no Brasil a compra de vacinas supostamente para financiar aí para vacinar os trabalhadores das suas empresas e tal. E vai se abrir, obviamente, e essa possibilidade é real, um verdadeiro salve-se quem puder, o próprio preço das vacinas pode subir, né? E atrasar ainda mais a já lenta vacinação que nós temos no país. Então, esse projeto, né, atendendo aí os interesses, aí os lobbies das empresas privadas, que é um verdadeiro desastre, ele só passou por enquanto na Câmara, né? Ele ainda será votado no Senado e nós temos que pressionar. Era para as centrais sindicais estar chamando mobilização quanto a esse tema, porque é verdadeiramente absurdo que os ricos furem a fila, porque é isso que na prática vai acontecer. Bom, sobre aí ontem também eles retiraram da pauta o tema da PL das quebras das patentes, né? Tem um projeto de lei do senador Paulo Paim, né, no Senado, onde inclusive é colocado que o Butantan e a Fiocruz teriam condições de produzir, né, as vacinas. O próprio Butantan, aí, que está com uma possível vacina, a Butanvac, né, uma possível vacina aí produzida no Brasil, está também na dependência de insumos estrangeiros, né, insumos chineses, que inclusive ontem saiu uma notícia de que a produção da vacina pode atrasar por causa da falta aí desses insumos da China repassar para o Brasil, e também porque nos insumos da vacina também tem patentes e tem tudo isso, né, que nós estamos debatendo aqui. Bom, a realidade é que hoje, né, por essa lentidão da quebra das patentes, inclusive já tem setores da OMS, Médicos Sem Fronteiras, colocando, né, a necessidade de se quebrar as patentes para acelerar a vacinação em nível mundial. Tem aí dezenas de países mais pobres que nem começaram a vacinação ainda no mundo. Então é gravíssima a situação, e nós sabemos que quanto mais dura a pandemia, pior é para o mundo todo, mas obviamente também o vírus pode se adaptar, podem surgir novas variantes que não sejam aí, que as vacinas atuais não tenham eficácia. Então é gravíssimo, né? Aqui no Brasil, só para colocar também, saiu os dados agora há pouco, né? Nós batemos hoje novamente o recorde de mortes, 4.249 mortes no Brasil hoje. E aí eu entro na pergunta sobre lutar, sair nas ruas, fazer greves, fazer mobilizações que defendam o lockdown. Se isso é contraditório ou não. O problema é o seguinte: a classe trabalhadora ela não escolhe as condições de luta, muitas vezes. Muitas vezes a luta é difícil, a gente sabe, e agora nós estamos numa condição difícil pela questão da pandemia. O problema qual que é? É se é possível só esperar que os governos façam. Se é possível que a gente só vá para o trabalho no transporte lotado e volte para casa. Ou se a gente não pode fazer manifestação depois da jornada de trabalho. Manifestação, óbvio, em locais abertos, respeitando o distanciamento, todo mundo de máscara, uso de álcool gel, isso já está bastante batido. O problema é que setores da esquerda que se colocam contra isso têm que dar alternativa também. Porque qual que é a alternativa que nós estamos? Ou nós vamos lutar, ou nós vamos esperar os governos. E a espera dos governos é que essa situação do Brasil vai se aprofundar. Eu falei no início, nós não estamos ainda no fundo do poço. Infelizmente, os caras não param o país não tem um lockdown de verdade. Os serviços não essenciais seguem funcionando. Transporte lotado nas grandes capitais. Então, essa é a realidade. Nós achamos que a alternativa é lutar. Por isso que os rodoviários e os metroviários estão certos em apontar uma greve por dia 20. Porque não tem saída para a nossa classe a não ser entrar com força na cena política do país e ir para a briga
contra os governos, contra a burguesia, defendendo esses elementos aí do programa que a gente colocou. O auxílio emergencial decente, né? A Conlutas tem defendido um salário mínimo de auxílio emergencial. O tema das vacinas, obviamente, né? A quebra das patentes, etc, etc. Que nós tenhamos condições de que uma parcela muito grande da população que não trabalha nos serviços essenciais possa ficar em casa. Para isso tem que ter estabilidade no emprego. Tem que ajudar também os pequenos comerciantes, para os pequenos comércios não quebrarem, porque a gente tem dito que dinheiro tem. Só em 2020 foi mais de 1 trilhão para o pagamento da dívida pública, que é um verdadeiro bolsa banqueiro, é um bolsa bilionário. A taxação das grandes fortunas daria mais ou menos 40 bilhões em impostos que podem ser revertidos em programas de proteção social para os setores mais vulneráveis durante a pandemia. Então, o que falta é vontade política, e nós sabemos que eles não têm vontade política, porque quem vai estar financiando a campanha deles depois são esses empresários que estão aí defendendo que as empresas privadas comprem vacina. Então, e que os serviços não essenciais sigam funcionando para que eles possam manter a sua taxa de lucro. Então, essa é a realidade. Então, nós temos que lutar, essa é a saída. Nós estamos defendendo que tenha uma jornada nacional de mobilização, que acute a CTB imediatamente, frente a quase 5 mil mortes que nós estamos chegando no país, chamem um Dia Nacional Unificado de Mobilização, que as principais categorias aqui do país paralisem suas atividades com o apoio das centrais sindicais, para que a gente possa, de fato, entrar no debate político nacional e impor, pela luta, pela mobilização, um programa que atenda os interesses da classe trabalhadora. Sobre essa pergunta, então, não há contradição na nossa opinião. É uma necessidade, enfim, como é necessidade em tantos momentos da história a gente lutar esse momento da história, eu acho que, sim, olhando para a realidade do país, não me resta muita dúvida de que é necessário a gente lutar contra essa situação. Bom, sobre o tema da lei nacional e internacional, na verdade, se combinam as coisas, né? Óbvio, nós temos que ter uma lei nacional para que possa, de fato, a lei nacional de quebra da patente poderia, a partir da tecnologia que for disponibilizada pela quebra da patente, produzir vacinas no Brasil. Aqui nós temos condições, tem o Butantan, tem a Fiocruz, a África do Sul e a Índia, que foram os países que na Organização Mundial do Comércio defenderam a quebra das patentes, alegaram, né, disseram que tem sim condição de produzir milhões de vacinas nos próximos meses para a sua população, caso a quebra das patentes ocorra. Então, obviamente que se combina a movimentação nacional com a internacional. O problema é que o Brasil, no OMC, declarou que é contra a quebra das patentes da vacina. Imagina, nós temos 30% das mortes em nível mundial e temos um governo que é contra a quebra das patentes da vacina, que se submete ao interesse da indústria farmacêutica estrangeira, eles que diziam que o Brasil ia estar acima de tudo, né? Então, a gente tem visto aí que esse governo, obviamente, está cometendo um dos maiores estelionatos eleitorais da história, o governo Bolsonaro. E, obviamente, que apoiar as iniciativas que tem, né, em nível nacional, dos projetos de lei, também em nível nacional, internacional, como o caso aí da África do Sul e da Índia, como falou o Jordano. Nós, socialistas revolucionários, sim, apoiamos essas medidas, estamos aí em unidade com esses países, defendendo essa medida especificamente, que, obviamente, que pode acelerar a vacinação, tanto nesse país quanto no conjunto aí do mundo, né? Então, um pouco é isso, né? Acho que a gente tem que organizar aí cada vez mais nos locais de trabalho, nos locais onde nós estamos, para que a gente possa, de fato, brigar efetivamente a partir de greves, mobilizações, atos de rua, por um programa, por uma saída para o país, e que a gente possa, obviamente, pressionar esses governos a, de fato, fazer o que eles não têm feito até agora, que é
atender o interesse da maioria da população. Sem essa pressão, só com o empresariado com seu dinheiro, com seus milhões aí, pressionando, de fato, nada vai melhorar a curto prazo, a médio prazo no nosso país. Infelizmente, nós estamos vendo aí a catástrofe se aprofundando a cada dia. Por isso que é necessário que os trabalhadores e as trabalhadoras entrem na cena política do país com força. Nós temos força para isso, nós temos organização para isso, e é mais necessário do que nunca. É isso, Bárbara. Valeu, Diego. Obrigada e parabéns aí pela sua explanação. Pessoal, antes da gente ir para as considerações finais dos companheiros aqui do debate, a gente queria dar alguns recados da CST, né? Primeiro, dizer que eu já coloquei aqui no link dessa transmissão o link do site da CST, que vocês podem acessar diretamente o projeto na íntegra que o companheiro Giordano apresentou lá na Argentina. Então, é uma oportunidade para quem quiser ver o projeto na íntegra, ele está no site da CST PSOL, tá? E uma outra coisa que também vocês podem pegar no nosso site é o manifesto, né? Quem quiser assinar é muito importante, ajudar a divulgar, levar para a sua entidade, para o seu sindicato, para, enfim, onde você trabalha, onde você atua, no seu bairro, para a gente conquistar mais pessoas para essa pauta, né, para esse manifesto pela quebra das patentes. Então, isso também vocês encontram no site da CST. E nós, da CST, também temos essa visão de que o nosso propósito incansável tem que ser unificar e ver como é que a gente fortalece essa luta. Então, para quem gostou do nosso debate, que já conhece a nossa corrente, a gente faz um convite, né, para conhecer mais de perto, né, participar das nossas reuniões, conversar com quem te chamou para esse debate. Se você não teve ninguém específico, pode procurar qualquer um de nós, militantes que se apresentou aí no chat, como militante da CST, pode procurar o Diego, pode procurar o Caio, pode procurar a mim, tá certo? Para a gente poder seguir essa troca, né, que a gente acha muito importante, inclusive fortalecer um polo combativo que esteja de fato empenhado para essa luta contra... e aí tem que ser uma luta unitária, né, pela quebra das patentes. Então, para a gente ir para as considerações finais, para a despedida, né, e os agradecimentos dos nossos companheiros, a gente vai voltar agora com o Diego e depois a gente ouve o Giordano. Enfim, em primeiro lugar, obviamente, agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí até agora, né? Nós queremos seguir fazendo esse debate e essa luta, né? Porque, sobretudo, nós socialistas revolucionários, a gente debate para organizar a nossa luta, a nossa intervenção política na realidade. Tem algumas questões que eu queria, para fechar mesmo, tocar, que também tem a ver com o ponto aí que tem se debatido das empresas privadas, né? Nós tivemos agora recentemente, inclusive, alguns empresários tentaram furar a fila da vacina aqui no Brasil, receberam um soro fisiológico, né? Até gerou vários memes nas redes sociais e tal, mas o que garante que os donos dessas empresas capitalistas vão dar vacina de verdade para os seus trabalhadores? Esse é outro debate, né? Porque nós não podemos abrir um salve-se quem puder e muito menos confiar em empresários como o velho da van, entre outros, né, que é das figuras símbolo aí de que os empresários possam comprar a vacina para vacinar seus funcionários. Então, nós não podemos confiar, nós temos o SUS, nós temos que confiar no SUS e exigir que as vacinas sejam feitas aí pelo SUS, né, e com hierarquia para a população, para os trabalhadores da saúde, para os idosos, os trabalhadores da linha de frente, como os trabalhadores do transporte, garis e tal. Vários companheiros falaram um pouco ali no chat das suas categorias também. Nós, nos metroviários, estamos com 22 óbitos já, né? Mais de 1.100 afastamentos por suspeita ou casos confirmados de Covid, né? Então, uma situação bastante grave aí que a gente vem vivendo, né, na nossa categoria, que nós sabemos que é uma realidade
geral de diversas categorias aí no país, sobretudo aquelas que estão se expondo aí na linha de frente. Bom, por fim, o nosso chamado é a luta por um programa, né, por uma saída para essa crise do país. Nós vivemos um país onde a desigualdade social vem aumentando com a pandemia, os bilionários estão cada vez mais ricos, né? Só nos 3 primeiros meses de pandemia, os 42 bilionários brasileiros aumentaram sua fortuna, na época, aumentaram sua fortuna em 34 bilhões, né? Isso é gravíssimo, porque isso é o que está faltando para colocar comida na mesa do trabalhador, isso é o que está faltando para a gente ter estabilidade no emprego, isso é o que está faltando para o sistema de saúde em nível nacional, a sua infraestrutura e tudo mais, os leitos, o oxigênio e tudo mais. Está apontado no país também, né, que 70% dos hospitais nas próximas 2 semanas não terão mais oxigênio. Então, falta uma série de coisas no país e nós estamos dizendo que dinheiro tem no país. E é preciso lutar. Acho que o povo do Paraguai está aí exemplo. O Paraguai foi um exemplo. Saiu nas ruas contra a lentidão da vacinação. Os Estados Unidos colocaram cerca de 20 milhões nas ruas num único dia, questionando o racismo e a violência policial, e também que os negros, sobretudo, são os que estavam morrendo mais na pandemia, assim como acontece no Brasil, também a gente sabe, os dados estão aí e mostram. Então, a necessidade de lutar está colocada, de fazer greves, de fazer paralisações, ações também simbólicas, mas também atos de rua. Nós achamos que vai ser uma necessidade para o próximo período, que é a luz no fim do túnel que nós, trabalhadores, temos para construir uma saída no país. E para isso, nós da CST, né, temos construído aí, ao calor da briga por esse programa, da luta contra os governos e a patronal, uma organização revolucionária que coloque a necessidade de uma saída de fundo, a necessidade da gente derrotar os capitalistas aqui em nível nacional e também em nível internacional, para dar uma saída de fato, de fundo, para a crise que a humanidade vem sofrendo aí nas últimas décadas. Então, luto pelos nossos 4.249 mortos que morreram hoje, no dia do nosso debate, e a eles, né, nós vamos dedicar a continuidade da nossa luta para evitar o máximo de mortes que a gente conseguir e enfrentar os verdadeiros responsáveis por esse genocídio que o nosso país está sofrendo, enfrentar o governo Bolsonaro, derrubar o governo Bolsonaro e também enfrentar os governadores que são colaboracionistas desse projeto de genocídio que a gente tem visto aí contra a nossa população. Então, esse é o nosso recado, né, da CST. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Jordano, foi uma aula aí ter estado contigo, né? Parabéns pela atuação lá. A gente acompanha um pouco pelos sites, pelas redes sociais, a atuação do Esquerda Socialista, que é o nosso partido irmão argentino, lá nas lutas e no parlamento argentino, e que é de uma importância fundamental. Obrigado ao Caio aí também pela tradução, que está ótima. Obrigado também à Bárbara pela condução do debate aí, que também foi bastante boa. Uma boa noite a todos. Aí deixo para o Jordano fazer a conclusão do debate. Conclusión de debate sería muchos minutos, solo pido 2 porque ya se extendió mucho, pero sin traducción no soy nadie. Esperemos a Cayo. Estoy acá. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Cierto. Un minuto final. Muy agradecido, un saludo nuevamente a todas aquellas compañeras, compañeros, sean de la CCT o no de la CCT, que compartieron esta rica charla debate. Bom, agradecer ao convite a todos os companheiros e companheiras, sejam da CST ou não, que acompanharam esse debate. El compañero Diego, Bárbara, vos, Cayo, y todos los compañeros
directivos, dirigentes, cuadros, militancia de la CCT, que para nosotros compartir una charla con un partido hermano de una organización internacional siempre es un enorme orgullo. Agradecer aqui aos companheiros Caio, Diego, Bárbara, os companheiros da direção da CST. É sempre uma felicidade, um orgulho compartilhar, debater com um partido irmão dentro da nossa internacional. Si pudiéramos decir cuál sería el deseo de conclusión de esta charla, se pudéssemos dizer qual é o nosso desejo na conclusão dessa palestra, desse debate, es que quienes compartieron estos debates consideren que el capitalismo y el imperialismo es sinónimo de pandemias y muerte. Concluir que o capitalismo e o imperialismo é sinônimo de pandemia e de morte. Y que los que luchamos por otro sistema, por el socialismo, estamos en la lucha por la vida. E nós que lutamos por outro sistema, pelo socialismo, estamos na luta pela vida. Que el imperialismo y el capitalismo es sinónimo de destrucción ambiental y amenaza a la humanidad. Que o capitalismo e o imperialismo é sinônimo de destruição ambiental e ameaça à humanidade. Y que los socialistas revolucionarios luchamos por una salida de fondo para salvar a la humanidad. E os socialistas revolucionários lutamos por uma saída de fundo para salvar a humanidade. Pero como sabemos que no es solamente comprender esto, mas sabemos que não basta só compreender isso, sino que hay que luchar por esto, mas é necessário lutar por isso. Es por eso que nosotros construimos nuestras herramientas y nuestros partidos revolucionarios en cada país y en el mundo con la WITSI. E é por isso que a gente constrói nossas ferramentas, nossos partidos revolucionários em cada país e no mundo com a UIT. Y llamamos a unir a los revolucionarios más allá de la WITSI, que tiene fuerzas en varios países, pero unir a los revolucionarios en el mundo por esta pelea de fondo común. E chamamos a unir os revolucionários para além da UIT, mas unir os revolucionários em todo o mundo por essa batalha de fundo. Por eso llamamos a quienes escucharon esta charla, coinciden en los conceptos centrales, se sumen a fortalecer a la CCT en Brasil, a Izquierda Socialista en Argentina y a la WITSI para dar esa pelea. Por isso, chamamos aos companheiros que tiveram nesse debate e coincidem com os temas fundamentais a construir a CST no Brasil, construir a Esquerda Socialista na Argentina e a UIT no mundo para dar essa batalha. Y si tienen diferencias, opiniones y demás, les abrimos las puertas para que dentro de nuestra organización podamos seguir haciendo estos debates sobre la base si coincidimos en lo fundamental. E mesmo que existam algumas diferenças, nuances no debate, abrimos nossas portas para fazer esses debates dentro das nossas organizações sob a base de que coincidimos no que é fundamental. Ojalá con esta charla hayamos podido dar un pasito en ese sentido. Tomara que com esse debate a gente possa ter dado um passo nesse sentido. Y para concluir diciendo que somos sumamente optimistas, e para concluir dizemos que somos sumamente otimistas. Quiero decir que Facebook, el dueño de Facebook, es el quinto millonario mundial con 97.000 millones de dólares. Quer dizer que o dono do Facebook, que é o quinto homem mais rico do mundo, com 97 milhões de dólares, hoy no pudo, con la caída de la página de Facebook, que nosotros pudiéramos hacer esta charla. Hoje, com a queda apesar da queda da página do Facebook, não impediu a gente de organizar esse debate. Quiere decir que el futuro
es de los que luchan y de los revolucionarios y no este grupo mafioso de capitalistas que dominan el mundo y le impiden tener la vacuna hoy a millones que la necesitan. Quer dizer que o futuro são dos que lutam e não desse grupo de mafiosos que hoje impedem a vacinação em todo o mundo. Agradecidos entonces y felicitaciones a la pelea de los compañeros de la CCT. Agradecer a todos e saudações às batalhas dos companheiros da CST. Las últimas palabras son de Bárbara, eso está claro. As últimas palavras são da Bárbara, está claro. Felicitaciones. Pessoal, a gente queria agradecer muito ao Jordano, né, que é um deputado nacional, é um militante, é um lutador, assim como nós que estamos aqui, né, e se dispôs a estar conosco nesse debate, fazendo essa contribuição tão rica para a gente, né. Agradecer ao companheiro Diego, que é um companheiro muito parceiro aí de muito tempo, é amigo, né, então, pela fala, acho que ajudou bastante no nosso debate. Ao Caio também, amigo querido, companheiro nosso, e a todo mundo que assistiu o nosso debate, muito obrigada por vocês terem, né, chegado até aqui. Estava marcado para 6h30 e já são 8h40, então acho que o pessoal que ficou realmente é porque a gente conseguiu segurar a galera com o debate, né, e fica de fato o convite, né, para que a gente continue as nossas lutas juntas, né, e que a gente possa, de fato, receber todos e todas que ainda não são da CST, mas que concordam conosco, de portas abertas, para a gente dar essa batalha, lutar por essas pautas e também enfrentar as direções, né, dos movimentos, os setores da esquerda que, infelizmente, não estão tão empenhados como poderiam nessas batalhas fundamentais, né? Então, para enfrentar os patrões, enfrentar os governos, enfrentar essas máfias, a gente precisa fortalecer um polo que, de fato, acredite numa outra postura, num outro perfil. Então, muito obrigada a todo mundo e conheçam a CST, lá no nosso site tem as informações, sejam parte da campanha, ajudem a divulgar a campanha pela quebra das patentes. Visitem o nosso site que vocês vão ver as nossas informações também. Gente, muito obrigada a todos e todas. Uma boa noite.